Obrigada, Senhor Jesus, pela vida de cada filho que está aqui. Obrigada também, Senhor Jesus, pela vida daqueles que não são filhos, mas vieram ouvir sobre o Senhor. Vieram, Senhor Jesus, ouvir sobre o Evangelho. Vieram, Senhor Jesus, se dar uma oportunidade para te conhecer. Eu oro, Senhor Jesus, declarando que hoje é uma noite de salvação. Eu oro, Pai, declarando que hoje é uma noite de encontro do Senhor, Senhor, com os corações que estão aqui. Eu oro declarando que essa noite é uma noite de libertação. Eu oro, Pai, declarando que essa noite é uma noite de cura. Eu oro, Pai, declarando que é uma noite, Senhor Jesus, em que escamas irão cair e que pessoas irão entender a mensagem do Evangelho do Senhor. Eu oro, Espírito Santo, para que os pensamentos da tua noiva, da tua igreja, estejam ligados ao Senhor, conectados ao Senhor e somente ao Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, para que nenhuma voz do eu. Eu oro, Senhor Jesus, para que nenhuma voz do nosso ego venha nos impedir de ouvir e de receber aquilo que nós temos, Senhor, da sua parte. Em nome de Jesus nós oramos. Graça e paz, amados. Aleluia, glória a Jesus. Nós vamos compartilhar um pouco sobre a vida de um homem que nós conhecemos muito e que nos ensina muito e que deixou uma herança muito preciosa para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre Abraão. E a história de Abraão com o Senhor começa lá em Gênesis, a partir do capítulo 10, quando o Senhor se encontra e fala com Abraão. E o Senhor diz para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, para a cidade que eu vou te mostrar. E Abraão decide obedecer, se levanta, pega sua esposa e vai. Só que além de levar sua esposa, Abraão leva consigo o seu sobrinho Ló. E logo que Abraão sai daquela terra, em Gênesis 12, 6 e 7, projeta para nós, por favor, Gênesis 12, 6 e 7, é a primeira vez em que o Senhor fala com Abraão, após Abraão ter obedecido e saído daquela terra. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Repete comigo: um altar ao Senhor. Após ouvir a voz de Deus dizendo que era para sair, agora o Senhor fala com ele e o Senhor dá uma direção clara para ele de que ele estava no caminho. Porque o Senhor diz para ele: Abraão, essa terra que você está, esse lugar que você chegou, é um lugar que eu vou dar à sua descendência. Então o Senhor deixa claro para Abraão que ele estava no caminho. E Abraão faz ali um altar a Deus, manifestando, deixando claro, fazendo um memorial de que Deus havia falado com ele. E Gênesis 12, 8 diz assim: dali prosseguiu Abraão rumo às colinas do leste, a leste de Betel, onde armou o seu acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aonde Abraão ia pisando, naquela terra que o Senhor havia dito que era dele, que entregaria para a descendência dele, Abraão ia edificando altares. Abraão ia levantando altares, aonde ele colocava os seus pés. Porque ali o Senhor já havia dito: essa terra, Canaã, é a terra que eu darei à sua descendência. Altar não é um monumento decorativo. Altar não é uma obra de arte. Altar é um lugar de sacrifício. E aí, Gênesis 12, 10, a Bíblia diz assim: havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Por que Abraão foi para o Egito? Por que Abraão foi para o Egito?
Fala comigo assim, circunstância. Abraão sai da terra porque Deus falou com ele. Abraão faz altares naquela terra porque Deus também falou com ele que aquela era a terra. E altar é lugar de sacrifício. Aonde tem altar, tem sacrifício. Aonde tem sacrifício, tem fogo. Aonde tem fogo, tem manifestação da presença de Deus. Só que agora, por causa de uma circunstância, Abraão desce para o Egito. Abraão não tinha uma palavra. O lugar de provisão do Senhor para você é o centro da vontade dele. O lugar de provisão do Senhor para você é o lugar que ele te entregou para governar. O lugar de provisão do Senhor para você não é circunstancial. O lugar de provisão de Deus para você é diretivo, é exato e se chama centro da vontade de Deus. Lá no Egito, porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então Abraão vai por causa de uma circunstância, chega lá, Abraão fala uma meia verdade para aquele povo, diz que Saraí era sua irmã, e era irmã de fato por parte de pai, mas era sua esposa. Abraão, por medo da beleza de Saraí, fazer com que alguém quisesse matá-lo para tomar Saraí por esposa, então ele pede para que ela diga que é irmã. E aí, Faraó toma de fato Saraí por esposa. E o Senhor fala com Faraó, fala que eles, além de falar com Faraó, o Senhor toca toda a casa dele com enfermidades. O Senhor toca os bens dele com enfermidades por ele ter tomado Saraí. Quando ele entende isso, ele devolve a esposa de Abraão e expulsa eles daquela terra. Muitas vezes, vender a sua esposa, vender a sua família, não significa que você vai pegar a sua família, seus filhos e sua esposa e trocar por um dinheiro. Mas tem muitos homens vendendo as suas esposas, vendendo as suas famílias, desprotegendo as suas famílias para conquistar o dinheiro, para conquistar bens. Quantos homens têm chegado em casa cansado, mas não é um dia, não é 2 dias, é 1 ano, é 2 anos, é 10 anos. E não tem tempo com seus filhos, não tem tempo com a sua família. E o argumento é sempre o mesmo: eu estou trabalhando por vocês. Não, você está vendendo a sua casa. Você não tem em casa uma senhora auxiliadora, ajudadora do lar, que está ali para te servir nas atividades que você precisa. Você tem uma mulher em casa, você tem uma esposa em casa. E uma mulher tem demandas. Uma mulher precisa conversar, uma mulher precisa de carinho, uma mulher precisa de toque, uma mulher precisa de abraço, uma mulher precisa de uma noite produtiva. Não venda a sua esposa, não venda a sua família pelos interesses pessoais, pelos seus negócios e por preço nenhum. Porque a Bíblia diz: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. E aí, Gênesis 13:4 diz assim: Abraão voltou, foi expulso daquela terra e ele volta. E Gênesis 13:4 diz assim: Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus invocando o nome do Senhor. Para onde Abraão volta? Para onde Abraão volta? Ele volta para o altar. A Bíblia diz que ele sai do Egito e volta para o altar que ele havia edificado em Canaã. E sabe qual que é a prova mais linda de que Abraão de fato volta para o altar e ele volta arrependido e ele volta com uma visão agora não circunstancial? Porque quando Abraão volta do Egito, ele se coloca exatamente diante da mesma situação. Mas qual situação? Ele volta
Quando ele volta do Egito, ele tem conflito com o seu sobrinho, porque os dois tinham muitos bens e não cabiam os dois na mesma terra. E aí ele chega numa conclusão que eles precisavam se separar e ele conversa isso com seu sobrinho. E a Bíblia diz que ele vira para o seu sobrinho e diz assim: escolhe para onde você quer ir. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para o norte, eu vou para o sul. A Bíblia diz que o seu sobrinho olha para a terra que era mais bonita, para a terra que era mais verde, para a terra que era mais próspera aos olhos dele, e ele faz a sua escolha. Abraão poderia ter feito a primeira escolha. Abraão poderia ter sido circunstancial e falado: não, eu vou para a terra que é mais verde, que é possivelmente melhor, e você vai para outra. Mas Abraão fala assim: não, eu não quero escolher mais. Porque a última escolha circunstancial que eu fiz, eu expus toda a minha casa. Eu pequei contra o Senhor. Ele fala: eu não escolho. Para onde você escolher, eu vou para o outro lado. E sobra para Abraão a terra que parecia ser menos produtiva. Mas aqui, ele se alinha com o Senhor. E é bem interessante que, imagina se Abraão tivesse escolhido a terra que o seu sobrinho escolheu. Qual terra que o sobrinho de Abraão escolheu? Ele escolheu as terras próximas a Sodoma e Gomorra. Ele escolheu as terras próximo ao povo mais pecador daquela região. Ele foi morar junto com o povo que mais profanava o nome de Deus. E por causa dessa escolha, também circunstancial de Ló, por causa da escolha que era boa aos olhos dele, quase que ele foi destruído. Mas por que Ló não foi destruído? Ló não foi destruído porque se levantou um intercessor a favor da vida de Ló. Porque lá onde Abraão estava, o anjo do Senhor visita ele e fala: ei, vou destruir Sodoma e Gomorra. Ló fala: Senhor, mas se tiver 100 justos, o Senhor não poupa? E ele diz: poupo. Mas 50? Poupo, não havia. 30? Não havia. E por causa da intercessão de Ló, da intercessão de Abraão, Deus tira Ló e salva parte da família dele. Nossas escolhas precisam ser guiadas por Deus. Nossas escolhas não podem ser circunstanciais. Nossas escolhas não podem ser por aquilo que parece bom para o nosso próprio umbigo. Nossas escolhas precisam ser guiadas por Deus. Porque há escolhas que parecem boas, mas o seu fim é de Sodoma e Gomorra. Escolha viver a escolha de Deus. Então Abraão volta para o altar. Altar significa lugar de matança. Tem havido uma confusão tremenda com o altar. Tem gente entendendo que altar é lugar para brilhar, mas a Bíblia diz que altar é lugar de morrer. Altar não é lugar de brilhar, altar é lugar de sacrificar. Abraão deixa a terra do altar e vai buscar provisão. Mas agora ele volta para o altar, ele volta para o lugar de sacrifício. A Bíblia diz que nós somos sacrifícios vivos diante do Senhor. E sacrifício, carro, ele sempre está em uma garagem, ele é carro. Sacrifício, ele precisa sempre estar sobre o altar. A Bíblia diz que nós somos sacrifícios. Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo entende de sacrifício melhor do que qualquer um de nós. Cristo, sem desejar, ele foi feito sacrifício. Cristo, ele foi feito sacrifício para nos salvar. Mas nós não somos salvos só porque Cristo morreu. Nós não somos salvos porque Cristo subiu na cruz e se fez sacrifício por nós. Nós somos salvos quando nós escolhemos caminhar
com Cristo, o maior e perfeito sacrifício da história. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 19, 2 Coríntios 5, do 19 ao 21. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos a justiça de Cristo. Nós precisamos, a partir do sacrifício de Cristo, escolher se nós desejamos andar com Ele. Escolher se nós desejamos o sacrifício da cruz. Escolher se nós desejamos receber esse sangue para nos verter e nos perdoar dos nossos pecados. Cristo é o caminho, Deus Pai é o destino. João 5, 18, 19 diz assim: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Presta atenção nesse versículo. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer. Pois o que este fizer, o filho certamente o faz, porque o pai ama o filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e obras maiores do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Se Jesus é o caminho, se o Pai é o destino, o seu cristianismo ele não pode ser manifesto aos domingos quando você vem para o templo. Se Cristo é o caminho, se o Pai é o destino, o seu cristianismo ele não pode ser manifesto para as pessoas quando você assiste uma palavra no YouTube. Vem 3 pessoas aqui, 2 homens e uma mulher, rapidinho. Vamos fazer uma ilustração. Mais um homem. Tiago, você é Deus. Fica de lá virado para mim, próximo da caixa. Amor, vem aqui. Você é Jesus. Você é o caminho. Larissa, vem cá. Você é a filha. Vem cá, fica daqui. Pega no braço, Jesus. Isso aí. Vem cá, Miguel, por favor. Não, você fica aí. Corre aqui, Miguel. Fica do outro lado. Você é o Espírito Santo. Ele é Deus. Jesus é o caminho. Ele é o Espírito Santo. E ela é a filha que escolheu caminhar com Jesus. Vem caminhando. Cai. O Espírito Santo caiu. Levanta. Vamos de novo. Vai lá, filha, vai caminhando ao lado de Jesus no caminho, sustentada pelo Espírito Santo. Vai, cai. Jesus levanta, você fica de pé. Dá mais um passo, continua. Parou. Aqui, eu sou os seus interesses pessoais. Vem aqui nos seus interesses, amadinha. Os interesses pessoais levam ao caminho? Os interesses pessoais dela levam a Cristo? Leva a Deus? Cai aqui. E agora, quem vai levantar? Jesus está no caminho.
É isso que nós precisamos entender. Quando nós caímos no caminho, Jesus nos levanta. Quando nós caímos no caminho, o Espírito Santo nos consola. Mas quando nós desviamos do caminho por causa dos nossos interesses pessoais, o Pai fica esperando que ela volte. E ela precisa levantar. E ela precisa escolher converter o caminho ao Senhor e voltar para caminhar com Jesus, sustentada pelo Espírito, para que ela consiga chegar até Deus. Amém? O pai não foi buscar o filho pródigo, porque ele não estava no caminho. A salvação, meus amados, entendam uma coisa: a salvação é relacional. A paternidade de Deus, ela é relacional. O sustento, a força, o ser carregado no colo, ela é para quem se relaciona. Eu fui procurada por uma moça de outro estado para discipulá-la sobre o casamento. Ela vai se casar e precisava de que alguém a discipulasse. Ela nos procurou, ela é de bem longe. E quando eu perguntei para ela: você já ouviu sobre o Senhor? Sobre o seu casamento? Vamos começar por aqui? E ela falou assim: não ouvi, porque é muito difícil ouvir Deus. Aí ela já foi se protegendo e falando um monte de coisa. Ela colocou assim: se fosse fácil ouvir Deus, tantas pessoas não cometiam tantos erros. Se fosse fácil ouvir Deus, tantas pessoas não estavam aí vivendo fazendo bobagem. E já foi mandando um monte de coisa se protegendo. E aí eu esperei ela terminar e eu fiz uma pergunta. Eu falei: você tem pai vivo? E ela disse: tenho. Falei: mora com você? Ela disse: não mora, mas mora na minha cidade. E eu perguntei para ela: e quando é que você se fala com seu pai? E ela disse: quando eu me encontro com ele. E eu disse: quando você se encontra com Deus, ele fala. O problema não está em ouvir a voz de Deus. O problema está no desejo de encontrá-lo. O problema está no desejo de caminhar com Ele. Porque caminhar com Cristo exige que eu abandone os meus interesses pessoais e caminhe no caminho que é Jesus. Caminhar com Cristo requer que eu esteja o tempo todo sobre o altar, como um sacrifício vivo diante do Senhor. A oração que Jesus ensina, ela retrata muito bem. Ela começa dizendo: Pai nosso. Pai nosso que estás no céu. E aí ela fala da natureza de Jesus: santificado seja o vosso nome. E aí segue declarando o reino, diz assim: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Sabe, a Bíblia diz, eu não sei se você já leu, mas a Bíblia diz que há um livro escrito, a minha história e a sua história no céu. Nós não podemos dizer assim: mas eu faço as minhas escolhas e Deus abençoa. Não, a Bíblia diz assim: existe um livro escrito com a sua história no céu. E quando você diz: seja feita a sua vontade na terra como no céu. Quando você diz: Jesus, eu quero caminhar com você. Quando você diz: Senhor, eu quero viver na tua vontade, você está dizendo: eu quero que se cumpra o que o Senhor escreveu para que se cumpra na minha vida. Só que nós estamos cheios dos nossos interesses pessoais. Nós somos como sacrifícios vivos correndo do altar. O altar está ali, a gente está correndo do altar e está esperando que o Senhor nos encontre e nos amarre, como fez Abraão com Isaac, e nos coloque sobre o altar. Mas nós estamos no tempo da graça. E no tempo da graça vai para o altar quem quer ir. Mateus 13, 43. Quem se relaciona conhece. Hoje,
as crianças saíram de casa com a Bel e voltaram um pouco depois. E eu estava estudando dentro do quarto, estou ouvindo a movimentação. Eles não falaram nada, eu não ouvi nada. Mas eu ouvi os passos da Eduarda estavam diferentes. Os passos. Ela foi no quarto, voltou na cozinha, foi no quarto, voltou na cozinha, eu chamei. Filha, vem aqui. Aí ela veio. Eu falei, filha, o que aconteceu? O que foi? Não, nada, mãe, não aconteceu nada. Eu falei, filha, eu conheço os seus passos. O que aconteceu? E ela começou a rir e me contou o que tinha acontecido. Quem se relaciona, conhece. Quem se relaciona, ouve. Quem se relaciona, percebe. Quem se relaciona, identifica o olhar. Quem se relaciona, conhece. Mateus 13:43 diz assim: então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Então, quem reluzirá? Quem? Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem vai reluzir no reino do Pai é quem caminha com Ele. Porque quem é justo? Vamos chamar aqui um homem que a gente vai olhar e falar, esse é reto. Sim, até os homens que são mais retos, mais prudentes, mais cuidadosos, não passam no crivo da santidade sem a cruz. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quem é o homem justo? O homem justo é o homem que é justificado pela cruz. O homem justo é aquele que Cristo subiu na balança em seu lugar. O homem justo é aquele que escolheu viver a vida de Cristo. Então quem é o homem justo? É quem está aqui, caminhando com Cristo. Esse é um homem justo em todo o tempo. Porque se ele cai, antes que o outro veja, o Senhor já levanta ele. Quando ele peca, antes que o outro veja, o Senhor já perdoou ele no caminho. Quando alguém aponta, antes que alguém veja que ele está sendo apontado, verão que Cristo está com ele. Só que o homem que vive fora do caminhar de braços dados com o Senhor, mesmo que se diga um cristão, não vai reluzir, porque só os justos vão resplandecer na casa do Pai. E o nosso maior problema dos dias de hoje é a insegurança. Porque quem tem orfandade, geralmente junto com a orfandade de Deus, caminha a insegurança. Os maiores conflitos da nossa geração têm por raiz a insegurança. Porque quando se caminha com Cristo, se você cai, você sente o braço dele te levantando. Você sente as mãos dele te sustentando. Você sente o Espírito Santo te mostrando o caminho. Você sente que ele te mimou, que ele te fez um carinho ali e te sustentou e você continuou. Mas quem não tem a paternidade de Deus vive de insegurança. Vive assim, mas e se eu fizer isso? Será que dá certo? E se eu não fizer e der errado? E se eu fizer e não funcionar? E se eu falar isso e for ruim? E se eu não falar e for ruim? E se eu tomar essa decisão e der errado? E se eu não tomar e me arrepender depois? Quem não vive a paternidade de Deus vive a insegurança. Mas quem vive a paternidade de Deus sabe que mesmo que a circunstância é contrária, mesmo que a chuva ainda não veio sobre o céu, mesmo que nunca choveu na terra, quem vive a vontade de Deus sabe que pode construir a arca, que a responsabilidade é do Senhor. Então quem vive a paternidade de Deus é seguro de que o que está fazendo está conduzindo até Deus Pai. Eu oro para que nessa noite homens e mulheres sejam completamente aliançados com o Senhor. Que toda insegurança vá embora em nome de Jesus. Que todo medo vá embora em nome de Jesus. Que toda obsessão pelos seus próprios interesses vá embora em nome de Jesus. E que hoje seja uma noite, uma divisão de águas na sua vida. Que hoje seja uma noite que você vai escolher caminhar de braços dados com Cristo. Em nome de Jesus. No reino resplandece quem vive no altar.
enquanto estivermos ocupados com os nossos próprios interesses. Enquanto nós estivermos planejando o perdão no dia a dia, porque tem tempos na nossa vida que a gente vive de perdão. A gente peca, pede perdão, mas a gente não quer alinhar o caminho. E tá tudo bem, se você pedir perdão, confessar, se arrepender, e nesse momento Jesus voltar, glória a Jesus, você vai ser salvo. Mas se o Senhor te pegar no pecado, talvez você não seja. E se você escolher viver de perdão em perdão e não viver no caminho, você nunca vai ter vida abundante. Porque a vida abundante, ela corre atrás desses que estão aqui. A vida abundante, ela cerca esses que estão aqui. A vida abundante, ela alcança esses que estão no caminho. E já caminhando para terminar, o Novo Testamento, ele fala sobre o amor de Deus para com Israel. Quase o Velho Testamento, ele fala quase todo sobre o amor de Deus para com Israel, mas fala também das dificuldades que Deus teve com aquele povo. A dureza do coração daquele povo. O Novo Testamento, ele revela os desvios repetitivos da igreja, os fracassos da igreja. Mas o Novo Testamento, ele reforça a aliança que Deus fez com Abraão, que nele seria bendita todas as famílias da terra. E Gálatas 3, 7 e 9. Gálatas 3, 7 e 9 diz assim: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Olha essa chave. Por que nós somos filhos de Abraão? Por que nós temos a bênção de Abraão? Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então Deus primeiro prega o evangelho para Abraão, para que quem viesse depois de Abraão fosse filho na fé de Abraão. Então, por isso, nós que escolhemos andar no caminho, nós temos aquela palavra sobre nós: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditos todos os povos da terra. Mas para que isso se cumpra, Deus tem levantado profetas para nos reconduzir ao caminho. O Senhor fala conosco, o Senhor nos direciona, o Senhor usa profetas, o Senhor levanta pessoas para nos corrigir e para nos lembrar que nós precisamos voltar para o caminho. E Isaías, no Antigo Testamento, foi um dos principais profetas que traziam a mensagem para que o povo entendesse que eles precisavam voltar ao caminho, que Israel precisava voltar ao caminho, para que Israel fosse bendita como Deus prometeu que seria. A Bíblia diz que Isaías era um conselheiro de governos e assuntos internacionais. Isaías era um homem da alta sociedade, rico. E Isaías era conselheiro do rei Ezequias e do rei Uzias. Então, Isaías estava diretamente inserido no contexto político, sendo voz de Deus, sendo boca de Deus. E eu tenho visto o Senhor levantando profetas na nossa nação, para ser boca de Deus sobre a nossa nação, sobre o nosso presidente. Eu não sei se vocês viram, há alguns meses atrás, tinha aproximadamente uns 20 profetas dentro do palácio, orando, intercedendo, marchando, cantando e profetizando. Estava pastor Ezenete, Midian Lima, Eliel Lima, um exército de homens e mulheres de Deus. Eu creio que como o Senhor levantou Isaías, Ele tem levantado homens e mulheres de Deus nesse tempo, para aconselhar o nosso governo, para instruir o nosso governo. E nós precisamos orar para que o nosso governo seja obediente à voz dos profetas que o Senhor tem
levantado. E aí Isaías chamava aquele povo para um arrependimento, bem como Isaías também consolava aquele povo, dizendo que o Senhor tinha prometido. Isaías 33:15 diz assim, 33 do 15 ao 18 diz assim: aquele que anda na justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto nas mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e a água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até o longe. O seu coração se lembrará dos terrores, dizendo: onde está a escravidão? Onde está aquele que recolheu o tributo? E onde está o que contou as torres? E aí o verso 22 traz um decreto para nós. Diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso Pai e Ele nos salvará. Ei, amados, a força da igreja, o poder da igreja não está no número de pessoas que ela tem. A força da igreja não está no quão legal é a sua estrutura. A força da igreja não está em quanto os seus membros andam bonitos e bem vestidos. A força da igreja não está no potencial financeiro que ela tem. A força da igreja está na santificação. A força da igreja está no seu caráter parecido com Cristo. A força da igreja está na sua disposição em caminhar com Cristo verdadeiramente. A força da igreja está nos seus ouvidos sensíveis à voz de Deus. A força da igreja está em caminhar com Cristo e viver sobre o altar. Então Isaías, ele é claro, ele diz assim: se vocês forem retos, se vocês não se submeterem a subornos, se vocês fecharem os seus ouvidos para aquilo que é errado, então o Senhor será o seu juiz, o Senhor será o seu governo, o Senhor é a sua rocha, o Senhor é a sua salvação. Mas existe um princípio e nós estamos diante dele. Escolham viver a vida de Deus. Escolham fazer aquilo que Cristo faria. Escolha caminhar com Cristo, mesmo que os seus interesses pessoais digam outra coisa. Porque altar é sacrifício. Altar é sacrifício. E caminhar com Cristo é estar diante do altar em sacrifício. Verso 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Deus irá salvar a igreja que permanece diante do altar. Deus irá salvar a igreja que não negocia princípios. Deus irá salvar a igreja que não escolhe o seu caminho pelas circunstâncias. Deus irá salvar a igreja que sacrifica pela verdade. Deus irá salvar a igreja que escolhe caminhar com Cristo, custe o que custar, doa o que doer, mas que não se envergonha do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para os povos. Coloque-se de pé. Feche seus olhos aonde você está. Feche seus olhos. Eu quero que todos fechem seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero dizer que o Senhor fala através de Isaías que há alívio para nós. O Senhor fala que através de Isaías que há socorro para nós. Eu quero dizer para você, não atemorize o seu coração nesses dias. Não fique obcecado pelo medo esses dias.
Não coloque o seu coração antecipadamente no futuro. Não perca a sua noite de sono pensando no que pode acontecer. Há alívio para você. Há um juiz que se levanta para te defender. Há um rei que se levanta para te governar. Há um Deus que está pronto para cuidar de você e para dar o pão e a água que você precisa em todo o tempo. Mas não se esqueça do princípio. O alívio de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus é para aqueles que escolhem caminhar com Ele. É para aqueles que não renunciam à verdade de Deus. É para aqueles que escolhem caminhar com Cristo, servir a Cristo, obedecer a Cristo e fazer aquilo que Cristo faria. Há alívio para você. Há proteção para você. Há provisão para você. Mesmo que o cenário esteja ou pareça ruim, a provisão já está pronta. O socorro já está pronto. O meu combustível, Pai, em nome de Jesus, pra contigo. eu apresento a sua igreja. Sustenta a tua igreja. Jesus é a Renova as forças da tua igreja. o aconchego do Pai, seja a esperança do teu meu povo. alicerce. Pai, conduz o seu povo à verdade. Pai, em nome de Não tá Jesus, sendo fácil, que a tua igreja se volte para o Senhor. mas eu tenho que Que a tua igreja se converta à verdade dos céus. Pai, Pai, que as escamas caiam e que o teu povo se prostre aos teus tô pés. exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me emociona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. O Senhor é o nosso motivo. És o meu alívio, É o Senhor, Pai. eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Deus, nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós confiamos no Senhor. Se o que eu preciso eu encontro em ti. Mas em nome de Jesus, toma os nossos corações cativos completamente ao Senhor. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não fez uma aliança com Jesus, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Se você não tomou essa decisão, a Bíblia diz que aqueles que confessarem publicamente. Então nós temos um princípio de que você confesse o nome de Jesus, que você reconheça o nome de Jesus, para que você comece o processo de caminhar com Cristo. Nós queremos te receber, nós queremos orar por você, nós queremos caminhar com você. Se você deseja receber Jesus como o Senhor, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Não deixa para amanhã a salvação que você pode receber hoje. Se você quer receber Jesus como Senhor, vem aqui. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se eu preciso só encontrar?
abençoar você.